Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, ultimamente, aliás, pelos vistos, a operação militar no Brasil não está a ser fácil. Ainda pensei em várias coisas para falar em vez de estar a falar sobre esse assunto. Só que o assunto acaba por acho que nos mexer a todos. Principalmente quem tem estado mais atento ao que se tem dito e ao que se tem vindo a ver. Ora bem, este será o principal assunto. Ora bem, então aqui o que me deixa mais estupefacto não foi a operação em si, porque estamos a falar do Brasil, o que eles já, infelizmente, já estão habituados a essas circunstâncias. Não tem nada a ver com certas operações que fazem cá em Portugal, comparado com o que se faz cá, é do grande trabalho que a Polícia Militar Brasileira fez. Porque aquilo são várias. Enquanto nós temos aqui a PSP, GNR, mais alguns militares, eles têm lá N patentes militares, desde polícia, desde militares, desde tudo. Então a coisa é muito mais minuciosa do que aqui. O que eu acabo por. Acho que é das poucas coisas que o Brasil tem de bom é os bons profissionais que trabalham na área militar e policial. Admiro bastante porque acho que as nossas polícias teriam muito que aprender com este, com estes polícias ou mesmo outros polícias internacionais. Não desfazendo atenção, o trabalho feito cá em Portugal, sei que são situações completamente distintas e completamente diferentes, ahm, mas de qualquer maneira acho louvável o trabalho militar e todo o trabalho feito, desde que só seja a entidade policial. E todos estariam a aprender uns com os outros, principalmente agora com as portas da guerra da Ucrânia, que não tem sido nada fácil. Mas pronto, aqui o que me está a deixar mais perplexo é o seguinte: estamos a falar que as pessoas que estão mais indignadas são as pessoas que, que estão a defender os que morreram. Maioritariamente, quem é que morreu? Foram os traficantes. Claro que os cabecilhas nunca vão ser, por regra, raramente são apanhados. Porquê? Porque são os primeiros a fugir. Quem fica são os ditos capangas para os proteger e garantir que eles garantem que fica tudo calmo. Esses são os, esses são os que acabam por ficar à ribalta de toda a situação. Claro, eles são pagos, têm garantias financeiras e outros meios para subsistirem. São pagos, possivelmente, não sei qual é a manobra que eles fazem, mas eles estão sempre garantidos. Estão garantidos até o momento em que temos estas operações e os que acabam por ser os primeiros a morrer são os que estão a defender as favelas e são os que estão a garantir a segurança para que o cabecilha e a restante equipa dos cabecilhas acabem por conseguir fugir. Existe sempre meios e maneiras alternativas deles conseguirem fugir. Tanto que é o que se tem dito que possivelmente os cabecilhas não serão apanhados para já. E se vierem a ser apanhados, são os que se acabam por surgir primeiro. Mas o que mais me deixa pensativo nestas situações é que as pessoas que estão revoltadas não são os familiares. O que, se, se eu visse todas as reportagens que tenho visto e todos os vídeos que vão aparecer nas redes sociais, e eu ainda tenho a noção, ainda não perdi o discernimento de conseguir fazer pronto, saber aproveitar o que vem de bom de cada circunstância. Temos que ver que as próprias famílias são as que estão a sofrer, claro, com o óbito das pessoas próximas, principalmente filhos, mas por um lado eles estão aliviados. Porquê? Derivado à vida que as pessoas estavam a levar. Ou seja, eles já se estavam a matar aos poucos, derivado à droga. Agora, assim,
para eles foi um descanso porque evitou-se algo pior que se calhar em vez de serem eles mortos, os traficantes ou se calhar em vez de ser um traficante que tem a família e sendo ele morto, se calhar esse mesmo traficante derivado a consumir certas substâncias ou derivado à falta de maneio financeiro, serem eles e a família, não digo eles, mas muitas das vezes são os próprios e a família dos próprios. Ou seja, em vez de haver um genocídio familiar, que às vezes acontece principalmente nesses países em desenvolvimento da América Latina, há vários sítios, mas principalmente os casos mais mediáticos que costumam ser da América Latina, ah, matou-se os próprios capangas, o que significa que os familiares ficaram protegidos a partir do momento em que eles morreram. Dizer isto parece muito, digamos, então, mas concordas com as mortes? Eu não concordo com nenhuma morte, seja em que circunstância for, não concordo. Só que estamos a falar que estamos no meio de aquilo acaba por ser uma guerra, porque estamos a falar de favelas, que ele indiretamente é uma guerra, não é uma guerra como temos a guerra da Ucrânia, mas indiretamente é uma guerrilha. Podemos até lhe chamar numa guerra uma guerrilha. E, e estamos a pensar em que não concordo que haja mortes, mas também não concordo que as autoridades sejam atingidas nem baleadas. Ou seja, a conclusão que chegamos aqui é não concordo com morte nenhuma, seja dos bandidos, seja do lado da polícia, mas também não acho que é inconstitucional haver mortes policiais, porque a polícia está a fazer o seu trabalho, que é defender o povo, defender pessoas. E claro, houve muitas mortes, o que é natural, porque, porque principalmente os indivíduos da droga são, s- são postos à prova para matar até ao último suspiro, tal como aos militares, mas os militares são preparados para defender, mas se tiverem que atacar, eles atacam. Os bandidos não, os bandidos é matar até ao último suspiro. E temos que entender esta diferença. Enquanto a polícia se dispara para se defender, os bandidos disparam para, para limpar o problema. O que é sempre difícil quando há uma operação destas. Por isso, o que mais me deixa perplexo, não é indignado, mas perplexo é como é que os familiares sentem, como é que é de dizer, sentem aliviados, mas tristes, porque é a perda de um familiar, a perda de um filho, a perda de uma pessoa a quem eles amaram até o último minuto. E quando digo isso é pelo que vi das reportagens, onde os familiares disseram: sai dessa vida, desiste disso, livra-te disso, e deu o que deu. Hum, e depois temos a malta que mataram fulano, tal, mataram este, a polícia matou gente e não sei quê. E quantos polícias seriam mortos se não se tivessem defendido? Quantos polícias não seriam alvejados e, e desprotegidos se não tivessem se defendido? É isto que temos que entender. Há boas pessoas há boas pessoas como há más pessoas. Há bons polícias como há bons polícias como há maus polícias. Não digo bons bandidos porque infelizmente há, não digo que uma vez bandido para sempre bandido, isso não, mas há bandidos mais furtívoros que outros. É como uma cadeia alimentar dos animais. Há predadores piores que outros. É comparar esses predadores aos traficantes.
Temos os líderes, que são os primeiros a fugir, e temos os que defendem até o último suspiro, que é basicamente isso que acontece. Por isso é comparar os animais com a atitude dos traficantes. Mas há uma diferença, é que os animais agem pelo instinto. Nós ainda conseguimos discernir as coisas. Tudo isto para dizer o quê? Concordar com mortos não concordo, mas também não concordo que brinquem com a vida das pessoas. E a partir do momento em que temos pessoas que se sentem indignadas pela morte dos traficantes, eu também sinto indigno. Acho que uma pessoa com discernimento também sente indignação de ver famílias a sofrer por droga, ver famílias que poderiam ser mortas em qualquer momento. Porque estamos a falar que se eles não morressem, poderia haver famílias mortas. E os cabecilhas não querem saber de nada. Os cabecilhas querem chegar, ter o dinheiro na mão e ponto final. Estás a dever, és morto. Ou seja, finalizo este vídeo dizendo isto: mortos nunca, nunca, nunca serei, nunca terei orgulho por uma única morte que seja, mas tenhamos noção da realidade dos factos. Mortes não, mas tenhamos cuidado com os que lideram o crime e a maneira que os crimes são combatidos. E por hoje ficamos. Vamos ver o que é que nos deram ao próximo vídeo.